Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Quantas vezes tentamos consertar o que está quebrado apenas com nossas próprias mãos? No casamento, nas palavras, nos gestos, nas tentativas de recomeçar. Mas quando o Senhor não está no centro, o amor se desgasta, o diálogo se perde e o lar se torna apenas um abrigo vazio. Hoje, esta oração é um convite para deixar que Deus volte a ser o fundamento da sua casa. Paz seja contigo, minha irmã, meu irmão. Se o seu casamento precisa de cura, restauração ou um novo fôlego de amor, você está no lugar certo. Hoje vamos orar para que o Senhor edifique novamente a sua casa, restaure laços, cure feridas e traga de volta o amor que foi perdido. Se você ou alguém que você conhece precisa de um milagre no casamento, na vida conjugal ou sentimental, escreva o nome dessa pessoa nos comentários. Vamos interceder juntos, crendo que o Deus Todo-Poderoso pode fazer tudo novo. E se esta oração falar com você, inscreva-se neste canal, deixe o seu like e compartilhe esta mensagem de fé com outras famílias. Antes de orarmos, vamos refletir em alguns princípios ensinados nesse texto. O Salmo 127 nos lembra de uma verdade profunda. Toda casa só permanece de pé quando o Senhor é o seu construtor. Isso não fala apenas de paredes ou estrutura física, mas da base espiritual e emocional de um lar. Um casamento pode ter boas intenções, planejamento e esforço humano, mas se o amor de Cristo não for o centro, tudo se torna instável. O salmista nos alerta que só com Deus o lar se torna um refúgio e não um campo de batalha. Quando o Senhor edifica a casa, Ele traz ordem ao caos. Onde antes havia frieza, nasce o perdão. Onde o orgulho se instalou, o Espírito Santo planta a humildade. Deus não reconstrói casamentos apenas para que voltem a ser como antes, mas para que se tornem ainda melhores, fortalecidos pela graça. Um lar firmado em Deus é sustentado não por emoções passageiras, mas por uma aliança espiritual. O versículo também nos ensina sobre rendição. Em vão trabalham os que a edificam. Significa que o esforço sem Deus é desperdício de energia. Quantos casais se esgotam tentando resolver com força humana o que apenas o Espírito Santo pode transformar? É quando reconhecemos nossa limitação e colocamos o lar nas mãos do Senhor que o milagre começa. Porque quando Deus edifica, Ele cura, restaura e estabelece o amor em bases eternas. Sabe, muitas vezes o problema não é a falta de amor, mas a falta de Deus no meio do amor. Casais começam bem, cheios de promessas e sonhos, mas com o tempo deixam o Senhor do lado de fora. A rotina entra, as palavras ferem, o orgulho cresce e o coração esfria. E é nesse ponto que o salmista nos lembra: se o Senhor não edificar a casa, não há esforço humano que sustente o que foi construído sem a presença divina. Talvez você esteja tentando salvar o seu casamento com as próprias forças e já se sente cansado. Mas o Espírito Santo está dizendo hoje: deixe eu reconstruir o que você não consegue. Ele não quer apenas colar os cacos, Ele quer fazer algo novo, algo que brilhe mais do que antes. Quando Deus edifica, Ele transforma lágrimas em aprendizado e feridas em testemunhos. Um casamento restaurado por Deus é aquele em que o perdão se torna o alicerce. É quando o casal aprende a se humilhar diante do Senhor e dizer: Pai, precisamos de Ti. Nenhum amor resiste sem humildade. E quando ambos se colocam diante de Deus, Ele mesmo une novamente o que o mundo tentou separar. Porque o Senhor não apenas une pessoas, Ele alinha propósitos. Existem casais que oram juntos e por isso permanecem juntos. A oração é o cimento que fortalece os muros da casa espiritual. Quando um casal ora, o inimigo perde força. O perdão flui mais rápido, o amor amadurece e o lar se torna lugar de cura. Deus não busca casamentos perfeitos, mas corações dispostos a recomeçar com Ele no centro.
Talvez hoje o seu lar esteja em silêncio e cada um vive preso em seu próprio mundo, mas o Senhor está dizendo: eu ainda posso edificar essa casa. Mesmo quando parece tarde, Deus tem poder para reconstruir em um dia o que o tempo destruiu em anos. O segredo está em entregar. Entregar a dor, o orgulho, as palavras que machucaram e permitir que Ele seja o arquiteto do novo começo. O casamento não é apenas uma aliança entre duas pessoas, mas um ministério que revela o amor de Deus. Quando o lar é edificado pelo Senhor, ele se torna testemunho vivo de graça. Que essa oração desperte em você a fé para crer. Deus ainda restaura casamentos, ainda cura corações e ainda faz moradas firmes na rocha que é Cristo. Espírito Santo, nós te convidamos neste momento. Entra, Senhor, neste lar, nesta história, neste casamento. Vem com teu poder que restaura, com teu amor que renova e com tua paz que silencia toda confusão. Tu conheces as feridas escondidas, as palavras não ditas e os corações cansados. Vem habitar, Espírito de Deus, e edificar esta casa desde os alicerces. Espírito Santo, sopra sobre este lar tua presença. Onde há frieza, traz calor. Onde há distanciamento, aproxima corações. Onde há orgulho, planta humildade. Ensina o casal a se olhar com amor e a se ouvir com paciência. Que cada ambiente dessa casa seja cheio da tua unção e que o lar volte a ser um lugar de refúgio e não de dor. Tu és o Consolador prometido, Espírito da verdade, que revela o que está oculto e sara o que está ferido. Visita agora cada quarto, cada lembrança, cada promessa que parece perdida. Derrama esperança, renova o ânimo e que o teu poder traga reconciliação. Espírito Santo, dá sabedoria para perdoar e coragem para recomeçar. Que nenhuma palavra do inimigo encontre espaço nesse lar. Que o casal aprenda a lutar junto e não um contra o outro. Faz do casamento um altar vivo da tua glória, onde o amor não é sustentado por sentimentos, mas pela tua presença constante. Senhor, tu és o Deus que transforma o caos em harmonia. Onde houver silêncio pesado, põe canções de paz. Onde houver lágrimas, coloca esperança. Espírito Santo, guia cada gesto, cada conversa, cada decisão. Ensina-nos a ouvir mais e a reagir menos. Vem, Espírito Santo, preencher os vazios do coração. Tu sabes onde o amor esfriou, onde as promessas se perderam. Derrama a tua unção restauradora e faz brotar o perdão como um rio. Que cada toque, palavra e olhar sejam guiados por ti, o verdadeiro construtor de lares. Espírito de Deus, sopra novo fôlego sobre esse relacionamento. Que os muros de indiferença caiam e que o teu amor seja o elo que reata o que parecia irreparável. Que essa casa se torne um testemunho vivo do teu poder e da tua fidelidade. Pai, quando o mundo disser que não há mais jeito, que esta oração declare: o Senhor está edificando novamente. Nenhum casamento é impossível demais para ti. Restaura o amor, o respeito e o compromisso. Espírito Santo, ensina-nos a construir com sabedoria, a cuidar com paciência e a amar com compaixão. Que cada lar que ora comigo hoje seja marcado pela tua presença e que a tua glória permaneça sobre cada família. E quando o inimigo tentar semear divisão, que o teu poder seja o muro que protege e o amor de Cristo seja o cimento que une. Espírito Santo, edifica a casa, edifica o coração e edifica a família. Senhor, antes de pedirmos restauração, queremos nos humilhar diante de Ti. Reconhecemos que muitas vezes tentamos edificar com nossas próprias forças e deixamos o Teu altar em segundo plano. Perdoa-nos, Senhor, por colocarmos nosso ego acima da Tua vontade e por tantas palavras que feriram. Pai, nós te pedimos perdão pelos momentos em que esquecemos que o amor é um mandamento e não uma opção.
Que cada lágrima causada pela dureza do coração seja agora lavada pelo teu perdão. Purifica, Senhor, cada coração contaminado pela mágoa. Deus, perdoa-nos pelas vezes em que falamos sem pensar, em que reagimos na ira e não no amor. Liberta-nos do orgulho que impede o diálogo e da frieza que afasta. Restaura a sensibilidade de ouvir e compreender o outro, como Cristo nos ouviu e nos amou primeiro. Senhor, se em algum momento colocamos o trabalho, os filhos ou as distrações acima do nosso casamento, perdoa-nos. Ensina-nos a priorizar o que é eterno, a valorizar o cônjuge e a cuidar do lar como um ministério sagrado. Pai, tira de nós toda raiz de amargura, que cada lembrança dolorosa seja tocada pela Tua graça. Apaga, Senhor, o peso do passado e faz nova toda a história. Não queremos viver presos ao que foi, mas caminhar livres para o que o Senhor ainda fará. Deus de misericórdia, ensina-nos a pedir perdão e a perdoar. Que nenhum coração endurecido resista ao toque do Teu amor. Que as palavras "me perdoa" se tornem pontes de reconciliação e não muros de orgulho. Senhor, queremos entregar diante de Ti todo o pecado que feriu esse relacionamento. Perdoa o egoísmo, o desrespeito, a falta de empatia e a ausência de oração. Queremos começar de novo, com o Senhor edificando cada passo. Pai, renova o amor que se perdeu no meio das lutas, que a chama da comunhão volte a acender e que a Tua presença seja o centro dessa aliança. Que o perdão seja mais forte que o passado e que o amor seja mais firme que a dor. Senhor, lava-nos com o Teu sangue e renova a aliança do casamento sob a Tua direção. Que cada voto feito diante de Ti seja lembrado e restaurado. Faz-nos lembrar que o amor é decisão e que a Tua graça é suficiente para recomeçar. E por fim, Senhor, pedimos que a Tua presença substitua o peso da culpa por paz. Que o arrependimento produza restauração e que essa casa volte a ser cheia da Tua glória. Que o perdão seja o alicerce do novo tempo que começa hoje. Meu querido e minha querida que me escutam através desse canal, se você se lembrar de alguém que nos últimos dias compartilhou contigo uma situação difícil que está vivendo dentro de sua casa, com o marido ou com a esposa, envie esse vídeo. Deixe Deus agir e restaurar essa família. Aproveite para se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Fazendo isso, você mostra para o YouTube que o conteúdo é relevante e assim ele entrega esse vídeo para mais pessoas. Posso contar contigo? Muito obrigado e vamos continuar a nossa oração. Senhor, nós Te adoramos porque Tu és o Deus que constrói o que o homem não consegue. Tu és o arquiteto da família, o criador do amor e o restaurador dos lares. Não há estrutura firme sem a Tua presença, e não há aliança verdadeira sem o Teu selo. Hoje, exaltamos o Teu nome, porque em Ti tudo encontra sentido novamente. Tu és o Deus que pega o barro quebrado e o transforma em vaso novo. Quando tudo parece perdido, é o Teu sopro que dá vida. Quando o amor se apaga, é Tua luz que reacende. Nós Te adoramos, Senhor, porque és paciente, misericordioso e fiel em todas as gerações. Grande é o Teu amor, Senhor, que não nos trata segundo nossos erros, mas segundo a Tua compaixão. És o Deus que perdoa, que recomeça conosco e que não desiste daquilo que começou a edificar. Tu és digno de toda a adoração, porque és o sustentador das famílias. Adoramos-Te, Pai, porque mesmo quando falhamos, a Tua graça nos alcança. Tu não rejeitas um coração quebrantado, mas o acolhes e o levantas. Tu és o Deus que entra nas ruínas e as transforma em morada de glória. Nenhum lar é pequeno demais para o Teu amor habitar. Senhor, Te adoramos porque és o centro de tudo. Quando colocamos o casamento nas Tuas mãos, o impossível se torna possível. És Tu quem cura, quem consola, quem restaura. És o mesmo Deus que uniu Adão e Eva no princípio e continua unindo corações até hoje.
Te adoramos, Deus, porque o teu amor é o modelo perfeito de tudo o que queremos viver. És paciente, benigno e eterno. Ensina-nos a amar como tu amas, a cuidar como tu cuidas e a permanecer como tu permaneces. Tu és a essência do verdadeiro amor. Pai, tu és a rocha onde edificamos nossa casa. Mesmo quando os ventos sopram e as águas se levantam, o lar que está firmado em ti não cai. Adoramos-te porque és a segurança que nunca falha, o alicerce que nunca racha e o amor que nunca acaba. Deus Altíssimo, nós te exaltamos porque és o mesmo ontem, hoje e eternamente. A tua fidelidade é o escudo que protege, o abrigo que consola. Tu és o motivo da nossa esperança e o sustentador de todas as promessas. Senhor, mesmo quando não entendemos os caminhos, te adoramos porque sabemos que tudo o que edificas é perfeito. Tu não deixas obras inacabadas, e se começaste a restaurar este lar, sabemos que completarás até o fim. Te adoramos, Pai, porque cada palavra tua é vida, cada toque teu é cura, cada olhar teu é amor. Tu és digno de toda honra e glória. Hoje, declaramos, este lar te pertence, e a nossa adoração será o perfume que preencherá esta casa. Senhor, hoje queremos te agradecer por tua fidelidade. Obrigado, porque, mesmo quando não merecemos, o Senhor continua edificando nossa casa. Obrigado porque tua presença é o maior presente que um lar pode ter. Quando o Senhor está no centro, há esperança, há paz e há amor verdadeiro. Agradecemos porque o teu amor não desiste de nós. Mesmo quando nos afastamos, o Senhor permanece. Obrigado pelos livramentos invisíveis, pelas palavras que o Senhor impediu que disséssemos, pelas situações em que a tua mão nos protegeu de ferir ainda mais. Senhor, obrigado por cada pequeno sinal da tua presença. Às vezes não percebemos, mas tu estás ali, no olhar de perdão, no abraço inesperado, na conversa que restaura. Obrigado porque, em cada detalhe, o Senhor mostra que ainda está edificando. Deus, somos gratos porque a tua graça cobre as falhas e dá novos começos. Obrigado por transformar o que seria fim em recomeço. Obrigado por restaurar corações cansados e reacender a chama do amor. Tua bondade é melhor do que a vida. Agradecemos porque o Senhor é o sustento em tempos de escassez e o abrigo em dias de tempestade. Quando as palavras acabam, o teu Espírito fala. Quando as forças se vão, o teu amor renova. Obrigado, Senhor, por nunca nos deixar sozinhos. Senhor, obrigado por cada oração respondida e até pelas que ainda esperam resposta. Sabemos que o tempo do Senhor é perfeito e que cada demora tem um propósito. Agradecemos porque tua vontade é sempre boa, agradável e perfeita. Deus, obrigado pelas bênçãos da família, pelos filhos, pela comunhão e até pelas lutas que nos ensinam a depender de ti. Obrigado, porque cada desafio é uma oportunidade de ver tua mão agir. Obrigado, Senhor, porque hoje podemos sentir o teu perdão e tua presença. Obrigado porque onde havia peso, agora há leveza. Onde havia desânimo, agora há esperança. Tu és o Deus que faz novas todas as coisas. Agradecemos porque o Senhor já está agindo neste lar. Mesmo que os olhos não vejam, a fé enxerga o que o coração crê. Obrigado porque sabemos que o Senhor está edificando cada detalhe da nossa casa. E por fim, Senhor, te agradecemos porque nada é impossível para ti. Hoje declaramos gratidão por antecipação, crendo que o milagre já começou. A ti seja toda a honra e toda a glória, porque o Senhor é o edificador da nossa casa. Senhor, eu te peço agora por cada lar representado nesta oração. Tu conheces as histórias, as dores e os silêncios. Concede, Pai, a graça da reconciliação. Que o teu Espírito Santo visite cada casa e restaure o amor onde hoje há distância e frieza. Senhor, derrama tua unção sobre cada casal que ora comigo.
Que o diálogo volte, que o respeito seja reconstruído e que a presença do Senhor seja o centro dessa união. Entra, Deus, nas áreas onde há feridas e cura com o teu toque de amor. Pai, eu te peço que o inimigo não encontre brechas neste lar, que todo plano de separação, traição, mágoa e desentendimento seja destruído pelo poder do nome de Jesus. Levanta, Senhor, um muro de fogo ao redor dessa família. Senhor, concede sabedoria ao marido para liderar com amor e humildade. Dá à esposa um coração sensível, cheio de mansidão e graça, que ambos aprendam a caminhar lado a lado, edificando juntos sob a direção do teu Espírito. Deus, eu te peço por aqueles que estão vivendo em silêncio dentro de casa, que o Senhor renove o diálogo, restitua o carinho e faça o lar voltar a ser abrigo. Que o perdão se torne o idioma desse casamento e o amor o seu sustento diário. Senhor, concede força àquele que está cansado de tentar. Dá ânimo novo, esperança nova e fé renovada. Que eles vejam com os olhos espirituais que ainda há um futuro cheio de paz, porque o Senhor é especialista em reconstruir o que parece impossível. Pai, visita os casamentos que já se desfez por fora, mas que ainda pulsa amor por dentro. Mostra que ainda há chance de restauração e que nada está perdido quando o Senhor é quem edifica novamente. Senhor, derrama bênção também sobre a vida financeira desse casal. Que haja prosperidade, ordem, sabedoria e provisão. Onde houver dívidas e preocupações, que o Senhor traga estabilidade e abundância. Deus, guarda os filhos dessa casa, que eles cresçam vendo o exemplo de um amor restaurado, saudável e cheio da tua presença. Que essa geração seja marcada por famílias firmadas na rocha. E por fim, Pai, cobre esse lar com tua presença. Que cada cômodo seja cheio de paz. Que o riso volte a encher essa casa e que o amor renascido em ti permaneça para sempre. Senhor, como diz a tua palavra em Salmo 127, 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Por isso eu declaro, esta casa está sendo reconstruída por tuas mãos e nada poderá derrubá-la novamente. Eu declaro que o amor voltará a florescer, que onde havia brigas, haverá compreensão, onde havia mágoas, haverá perdão, onde havia silêncio, haverá comunhão. Este casamento viverá um tempo de restauração plena em nome de Jesus. Eu declaro, segundo Isaías 61:3, que o Senhor está dando coroa em lugar de cinzas, óleo de alegria em lugar de pranto, e veste de louvor em lugar de espírito angustiado. Essa casa será conhecida como morada de paz. Pai, eu declaro que toda maldição hereditária de separação, adultério ou desunião é quebrada agora, em nome de Jesus. Que sobre esse lar repouse a tua bênção geracional e que o amor dure por todas as gerações. Eu declaro que este lar será um altar de oração. Que cada manhã comece com tua presença e cada noite termine com gratidão. Que o teu Espírito habite permanentemente nesta casa. Assim como o Senhor restaurou a casa de Jó, eu declaro que tudo que foi perdido será restituído em dobro. Amor, alegria, comunhão e respeito voltarão multiplicados. Eu declaro que as palavras negativas ditas contra este casamento não terão poder. Toda sentença contrária está quebrada e o favor do Senhor se levanta como bandeira de vitória sobre esta casa. Eu declaro que o amor será fortalecido, a fé renovada e o vínculo espiritual restaurado. Nenhuma força das trevas poderá desfazer o que o Senhor está edificando. Assim como Jesus transformou água em vinho nas bodas de Caná, eu declaro que o Senhor transformará a rotina em celebração e o desânimo em festa. Haverá risos, abraços e alegria onde antes havia dor. E por fim, eu declaro profeticamente, este casamento será testemunho vivo do poder de Deus. O lar que orou chorando hoje,
amanhã celebrará sorrindo. O Senhor está edificando novamente, e esta casa será firme na rocha. Senhor, agora descansamos em Ti, não mais com ansiedade, mas com fé. Sabemos que o Senhor ouviu nossa oração e já está trabalhando, mesmo no silêncio. Que o coração dessa pessoa sinta paz ao saber que o construtor do lar é o próprio Deus. Pai, acalma os pensamentos, silencia o medo e renova a confiança. Que cada lágrima derramada seja semente de milagre. Que a serenidade do Teu Espírito encha esse lar e o prepare para um novo tempo. Deus, ensina-nos a esperar com paciência, a confiar mesmo quando não vemos, a acreditar que o amor restaurado pelo Senhor é mais forte que qualquer dor. Que a Tua paz seja o descanso da alma. Senhor, recebemos pela fé o que oramos, não como quem duvida, mas como quem já possui. Que esta casa viva o milagre do recomeço e que cada dia seja um tijolo de fé nessa nova construção. E agora, Pai, Te agradecemos e descansamos em Tua presença. Que esta oração se transforme em louvor e que o lar que ora hoje seja um reflexo da Tua glória, firmado para sempre sobre a rocha eterna. Se esta oração falou com você, se em algum momento você sentiu a presença de Deus tocando o seu coração, então creia, o Senhor está edificando novamente a sua casa. O que parecia perdido está sendo restaurado, o amor está sendo reavivado e a paz voltará a habitar o seu lar. Compartilhe esta oração com alguém que precisa de um milagre no casamento, na vida conjugal ou sentimental. Seja canal de restauração na vida de outra pessoa. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo orações que fortalecem a sua fé e renovam a sua esperança. Deixe nos comentários a frase de fé: Deus está edificando novamente a minha casa. Vamos declarar juntos que o Senhor é o fundamento de cada família e o restaurador de todo amor verdadeiro. Um beijo no seu coração. Que o Senhor abençoe grandemente o seu lar. E até amanhã, em mais um tempo de oração e edificação na presença de Deus.